Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Com muita alegria, convido-os a adentrar o meu lar. Peço licença para adentrar o lar de cada um de vocês, a fim de que possamos unidos estudarmos as lições do nosso Mestre Jesus. Começamos então o mês de setembro, e eu trouxe um dos contos do Ranieri sobre o Chico. Ele dizia então que eles procuravam estar a maior parte do tempo lá em Uberaba, e quando o Chico podia, ficava conversando com eles à tarde da noite, vencendo as madrugadas, sempre com muito bom ânimo, com muita gentileza, com muita paciência com todos aqueles que o visitavam. E aí se abordavam vários assuntos relacionados à espiritualidade, relacionado ao espiritismo, ao movimento, e o Chico sempre naquela atenção desmedida com todos e fazendo as suas ponderações. E numa das vezes que o Ranieri estava lá, o Ranieri perguntou sobre o Emmanuel, se o Emmanuel no plano espiritual via a Lívia, já que eles tinham estado juntos em várias encarnações e havia tido um desencontro quando ela então foi parar no circo romano, e ele, como uma autoridade no palanque das autoridades, a viu adentrar para ser sacrificada junto com os cristãos. E Chico disse que Lívia era um espírito muito mais adiantado que o seu mentor Emmanuel, e que, portanto, ela estava numa região espiritual mais avançada do que ele, que permanecia na Terra e estava trabalhando com o Chico Xavier numa tarefa específica dos livros, mas que eles se viam sempre que possível. Então, uma vez por semana, o Emmanuel se preparava e ia para as regiões onde Lívia estava se aperfeiçoando ainda mais em estudos e atuações, e para chegar a ela ele tinha que passar por uma câmara de purificação, porque ele chegava impregnado dos fluidos terrenos que eram muito deletérios e muito ruins e não eram admitidos na região onde Lívia estava. E vendo isso, o Ranieri disse que o Chico então aceitava esse namoro espiritual, estava bancando o cupido, ficava contente com esses encontros, que o Emmanuel, como se fosse um namorado, toda semana, no fim da semana ele se preparava, tomava banho, passava perfume, passava pela região de purificação lá necessária para poder chegar até a sua amada. E o Chico achou muito engraçado que o Ranieri abordasse o assunto como se o seu mentor e Lívia fossem dois namorados que se vissem semanalmente. É uma informação que nos leva muito a pensar com relação aos encontros espirituais entre aqueles que se afinizam, não apenas aquelas almas que são consideradas quase almas gêmeas, né? Uma só está feliz quando está trabalhando com a outra ou tem a possibilidade de ver a outra. E há muitas discussões a esse respeito no meio espírita. Mas eu acho que a ligação de amor, ela varia muito de pessoa, de espírito para espírito, de grupos para grupos e das experiências reencarnatórias de cada um. Mas isso nos traz uma esperança muito grande
com relação ao reencontro com os entes queridos. Oremos então. Jesus, Mestre amado, saudamos Leopoldina, a imperatriz que deu-nos a independência. Saudamos Dom Pedro I, que gritou a independência no bairro do Ipiranga. Saudamos todos os artífices da nossa liberdade e também todos aqueles que hoje labutam para que ela permaneça e se amplie entre nós. Todos aqueles que realmente são amigos e companheiros da Pátria do Cruzeiro, que foi programada para ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo, o celeiro de toda a terra, para que não haja mais fome, nem haja mais dependência dos ditadores tão preparados para atingir o poder a qualquer custo. Ajuda-nos, Senhor, nesta semana tão importante para nós, e faça com que todos nós paguemos o custo desta libertação. Muito bem. Parece-me que alguma coisa está fora do ar? YouTube? É que se pode fazer, né? A gente não é dona do YouTube. Ninguém aqui é o Elon Musk. São coisas que acontecem. Bom, vamos continuar pelo Face e Instagram. Parece que voltou. Espero que ele não tenha se assustado, que a gente está querendo festejar a independência. Tem muita gente que não quer a independência do Brasil, até mesmo entre os brasileiros. Vamos ver aqui, saiu novamente o capítulo 5, o mesmo da semana passada, quando nós lemos as causas das aflições anteriores, né? E paramos, então, sobre o esquecimento do passado, né? E os motivos nossos de resignação. Vamos, então, continuar da onde nós paramos. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes, poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente, ou exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. Ou seja, aqui é um comentário de Kardec, e ele nos diz que Deus houve por bem fazer com que esquecêssemos as experiências das vidas passadas. E as pessoas estão dizendo, mas se você não está lembrando, e você está sofrendo, ou passando por determinadas situações com algumas pessoas, pelos eventos ocorridos no passado, se você não lembra, como é que você vai entender isso? Sempre trazemos uma vaga impressão. E nós não lembramos para que isso não atrapalhe as nossas relações sociais. Que a gente não se coloque como inquisidor, cobrando dos outros determinadas atitudes com relação à nossa pessoa, e nem também entremos em uma situação de vexame, de vergonha,
pelas coisas erradas que tenhamos cometido. Inclusive, eu tenho visto algumas pessoas em algumas famílias, até famílias de gente culta, em que uma das pessoas começa a dizer que lembra a vida passada e que foi judiada por uma irmã ou por uma outra pessoa da família e começa a cobrar dessa pessoa uma série de auxílios que se julga merecedora e mesmo credora, né? Mas geralmente eu costumo dizer a essas famílias que elas não levem em consideração esse tipo de chantagem emocional, porque ninguém garante que aquela criatura que se faz credora e cobradora, vingativa das outras pessoas da família ou de uma pessoa da família, esteja realmente falando a verdade, mesmo que ela acredite piamente nisso. Ela pode estar enganada. Então, quando nós trabalhamos profissionalmente fazendo regressão, aquilo está gravado intrinsecamente nos registros da pessoa e ela só vai mexer com conteúdos que esteja emocionalmente preparada para conhecer, entender e transformar em alguma coisa útil para a vida presente. E não para criar caso com outras pessoas e sair por aí cobrando o que é indevido. Nós vemos que no dia a dia muitas pessoas, até consideradas cultas, extrapolam o seu poder, a sua capacidade de persuasão, a sua posição, extrapolam tudo isso, avançando no campo alheio, prejudicando pessoas e achando que estão no seu direito. Ora, se as pessoas fazem isso no dia a dia, farão muito mais através das vidas sucessivas se o móvel delas for apenas procurar tirar proveito do que já houve no passado. O proveito vem de nós sabermos utilizar as experiências havidas para o nosso próprio aperfeiçoamento, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprendizado. Vamos continuar com o trecho. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante dos que houvesse ofendido. Deus nos deu para o nosso adiantamento justamente o que nos é necessário, e pode nos bastar a voz da consciência e nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia nos prejudicar. Realmente, bem de criança, a gente nota as tendências do espírito corporificado, ou é uma criança mais introvertida, ou é extrovertida, ou é mais brincalhona, ou traz uma atmosfera de tristeza, ou tem assim uma ânsia muito grande de aprender, de perguntar, ou foge a qualquer questionamento, como se não desejasse tomar conhecimento do que ocorre à sua volta. Então, nós já trazemos em nós, cada um de nós, na própria vida, algumas tendências, algumas inclinações, algumas aptidões, algumas dificuldades, e quase sempre estamos no mesmo meio familiar e de grupo no qual trabalhamos em outras vidas.
Nem sempre é assim. Às vezes, um espírito encarna num grupo que não conhece. Ele se sente, muitas vezes, um estranho no ninho. As pessoas também podem estranhá-lo de alguma forma. Mas, se ele está nesse grupo, alguma finalidade útil existe para o seu progresso e o progresso daqueles que estão junto dele. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são indício de que resta nela a corrigir, sendo nisso que deve concentrar a sua atenção. Porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou do que é mal e lhe dá a força para resistir às más tentações. Ou seja, o homem traz toda a capacidade que adquiriu, todas as suas tendências boas e más. E se ele reconhecer alguma tendência má, a guardar rancor, a se vingar, ou a imaginar determinadas ciladas e vinganças, então ele percebe que traz em si uma atitude ruim e deletéria, e ele precisa combater, então, essas inclinações para poder avançar mais nessa encarnação, ser mais feliz e mais ativo, não é? De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isto não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Ou seja, o esquecimento ocorre por conta da vida corporal em que a pessoa está. Talvez a pessoa tenha tido uma posição de muito relevo, de muito destaque, de muito mando, e de repente ele vem numa vida, numa situação mais humilde, de um trabalho menos elevado, de uma necessidade de obediência para poder ganhar a própria sobrevivência. E mesmo aí ele pode revelar traços de um orgulho, de uma vaidade que aparentemente não se justifica na vida presente. Então a pessoa, às vezes, ainda que tenha uma vida muito simples e muito aparentemente humilde, ela pode ser uma pessoa abespinhada pelo orgulho e pela vaidade, que se magoa com facilidade, que cria casos nos relacionamentos, cujo comportamento social não é dos mais elevados. Então, nós acabamos demonstrando realmente a essência da nossa alma. Nos desligamos um pouco do corpo no momento do sono, mas os nossos sonhos revelam também ou as nossas preocupações do inconsciente que vivem nos atormentando no dia a dia, ou revelam situações mais conscientes que nos mostram também de que matéria é a essência do nosso espírito, aquilo que nós estamos necessitando aprender e aquilo que já temos alguma ciência, algum conhecimento. Então, mesmo no estado corporal do sono, nós podemos avançar de uma forma bastante seletiva, né?
Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência dos seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre justamente, e a lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação. Mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Então, está dizendo que não é apenas a morte que vai revelar à pessoa as suas lembranças de vidas passadas. Inclusive, nem sempre, logo após a morte, o espírito recobra todas as lembranças do que foi, do que fez, até mesmo para que possa compreender o roteiro da vida que acabou de deixar e as lições que deveria ter aprendido durante essa última existência. Então, nem sempre ele pode rever imediatamente as lembranças passadas, mas pode acontecer que durante os sonos as pessoas revejam passagens de vidas passadas. Isto ocorre muito com os pesadelos recorrentes. Então, momentos de muita tensão, de muito perigo, momentos que provocaram sofrimento ou morte, podem se repetir através de vários dias, de vários sonhos relativamente iguais e que mostram, portanto, as experiências dolorosas havidas e que estão tão presentes que comparecem no momento da emancipação da alma. Também pode-se sonhar com momentos maravilhosos, cujas lembranças atestam uma felicidade muito ampla em vidas passadas, e a pessoa pode sonhar com esses momentos que teve em família, em grupos, em vidas mais longínquas. Então, de qualquer forma, essa emancipação da alma pelo sono é muito importante para a evolução do espírito. E ela ocorre não apenas para o descanso do corpo físico, mas para a continuidade do aprendizado espiritual. Vamos ver os motivos de resignação. Por essa palavra, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Ou seja, que quando a gente está sofrendo, Jesus deixou essa bem-aventurança, que aqueles que estiverem aflitos, em sofrimento, serão consolados. Podem ser consolados mesmo durante a vida, através de alguns acontecimentos que minimizem a sua aflição, através de familiares, através de amigos, através de ocorrências, intervenções espirituais para seu amparo. São muitas as pessoas que contam as histórias verdadeiras ocorridas consigo e o socorro que lhes veio num momento em que eles já não esperavam nenhum tipo de auxílio. Então, quando a gente está sofrendo e aceita com resignação o que está ocorrendo, esperando que Deus intervenha a nosso favor, já que é um Pai amantíssimo, essa resignação nos conforta e nos dá força para ultrapassar os problemas que estamos enfrentando. Então, a resignação, ela receberá um pagamento adequado àquele sofrimento, porque ela nos trará a cura e também a libertação desta aflição. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim:
Vós deveis vos considerar felizes por sofrer, porque as vossas dores nesse mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Então diz que essas palavras de consolo de Jesus deviam nos bastar, porque nós saberemos que estamos sofrendo por algum motivo que nós causamos em vidas passadas e que estamos pagando, então, esses débitos para depois podermos sair libertos e felizes, totalmente melhorados em nossa vida espiritual, e encontraremos, então, no futuro a felicidade através de saber sofrer. Mas não quer dizer que nós devamos reconhecer o sofrimento como uma necessidade para todas as pessoas e uma necessidade muito ampla, quanto mais sofrer, melhor é. Não, ninguém deve procurar de moto próprio sofrimento. A gente deve procurar, pelo contrário, aquilo para o qual nós nascemos. E nós nascemos para a felicidade e para, através dos séculos, sermos cada vez melhores em vidas futuras. Deveis, pois, estar felizes porque Deus transformou a vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor, que deve uma grande quantia a quem diz a seu credor: se me pagares hoje, mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhas pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda a sorte de privações, para se libertar, pagando somente 100ª parte do que deve? Ao invés de se lamentar do seu credor, não lhe agradeceria? Então ele faz uma comparação, que se o homem está devendo muito a um credor, e o credor chegar e dizer: olha, se você pagar a 100ª parte do que me deve, eu te perdoo todo o resto, você não precisa pagar mais nada. E é claro que ele ficará muito contente com isso, vai se sacrificar, vai se esforçar ao máximo para pagar esse 100º para ficar livre do resto da dívida, não é? Do que ter que ir pagando pouquinho de pouquinho até conseguir pagar a dívida inteira, que é muito maior. Então, comparando assim, às vezes numa vida nós estamos pagando 1/100º daquilo que nós devemos, pelo mal que nós fizemos a outras pessoas. E, portanto, devemos aceitar esse sofrimento da forma mais resignada possível, para que possamos ser mais felizes nas vidas futuras e considerarmos pagas as nossas dívidas. Tal é o sentido dessas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e depois de se quitarem estarão livres. Mas se, quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se de outro, não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só. Qualquer que seja que se arraste consigo sua punição forçada, inevitável, que se não for hoje, será amanhã, se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus, porque quem murmura nas aflições e não as aceitas com resignação e como uma coisa que se deve merecer, quem acusa a Deus de injustiça contrai uma nova dívida que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso seria preciso recomeçar absolutamente, como se a um credor que vos atormenta pagasse as prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo.
Então, enquanto a gente está sofrendo, enquanto está em uma vida, deve-se fazer o melhor para quitar as dívidas de vidas passadas. E só se pode fazer isso aceitando as dificuldades, os problemas, o sofrimento, a aflição, com resignação e lutando para minimizá-la de alguma forma e não acusar as outras pessoas ou acusar a Deus de injustiça. E assim que quitar uma dívida naquela mesma vida, vir a fracassar novamente e adquirir uma dívida nova, com um empréstimo novo, com juros mais escorchantes. Então não adianta se livrar de uma dívida se está sempre fazendo outra e mais outra e mais outra. Mas nós somos muito peritos em nos endividarmos, ou pelo mal que fazemos, ou pelo bem que deixamos de fazer, porque isso também é contado como um mal, porque tivemos a oportunidade de fazer um bem e não o fizemos a terceiros. E então falhamos não apenas com essas outras pessoas, mas diante do nosso próprio progresso. Então é bom que a gente pense muito, embora não seja fácil as pessoas se resignarem em frente ao sofrimento. O sofrimento faz com que a criatura balance na sua fé, balance na sua confiança e também se transforme em alguém mais amargo e até mesmo agressivo. E é esse o esforço que nós devemos ter para evitarmos nos endividar cada vez mais, agindo de uma forma intempestiva ou de uma forma prejudicial a nós mesmos, não é? A sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como um obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio, dos prazeres mundanos, ele dirá: a vós nada cabe, porque recebestes vosso salário na terra. Ide e começai a vossa tarefa. Vamos então orar e que a nossa semana seja maravilhosa, com tudo aquilo que nós sonhamos para nós e para o Brasil e o mundo. Jesus, amado Mestre, obrigado. Obrigado pelas oportunidades, pelo raciocínio, pela inteligência, pelo tirocínio, pelo discernimento frente às situações. Faze com que a nossa fé sempre avance e descerra para nós a mais bela esperança e o mais belo sol do amanhã. Saúde, boa semana, muito obrigada.